Eu estava lá quando escravos lutaram pela liberdade, quando o Império morreu e a República nasceu. Estava lá quando o país inventou seu ritmo. E quando uma semana reinventou a arte. Estava lá quando mulheres e trabalhadores conquistaram seus direitos. Quando um país inteiro chorou de tristeza e depois de alegria. Estava lá para ver surgir a capital no coração do país. E para ver as pessoas com os corações na garganta pedindo democracia. Eu estava lá para ajudar milhões de brasileiros nas suas conquistas. E estava lá por um simples motivo. Porque, de alguma forma, você também estava. E você pode ter certeza. Nós vamos continuar sempre ao seu lado. 12 de janeiro, Caixa. 150 anos na vida de todos os brasileiros. Você sabia que o Banco da Casa Própria funcionou por muitos anos pagando aluguel? O ano era o de 1883. Desde a sua fundação, a Caixa vinha ocupando uma sala na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Até que seu presidente, Antônio Tolentino, resolveu buscar apoio. Basta! Já está na hora de nosso banco ter a sua sede própria. Do imperador Dom Pedro II, ele recebeu a escritura de um terreno. Do Tesouro Nacional, o dinheiro para a construção do prédio. E foi assim que a Caixa conquistou sua primeira sede própria e uma vocação. A de apoiar os brasileiros na realização do maior sonho de suas vidas, o da casa própria. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. O que cabe num cofrinho além de moedas? Cabem sonhos, esperança, futuro. A Caixa sabe disso melhor do que ninguém. Tudo começou em 17 de junho de 1933, quando a Caixa lançou a Semana do Pé de Meia, distribuindo cofrinhos para as crianças. Só no primeiro dia, mais de 25 mil pessoas apareceram na agência da Caixa no Rio de Janeiro. Desde então, casas próprias, viagens, diplomas e todo tipo de sonho vem sendo conquistado pouquinho a pouquinho. O cofrinho virou um símbolo para economizar. E a Caixa virou sinônimo de esperança na busca do sonho de uma vida melhor. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. O maior lucro de um banco não se mede pelos números. A história da Caixa é uma prova disso. Criada em 1861 por Dom Pedro II, a Caixa Econômica e Monte de Socorro nasceu com uma missão: ser o cofre forte das classes menos favorecidas. A Caixa nunca abandonou sua vocação de melhorar a vida das pessoas. Um compromisso assumido há 150 anos. E mantido até hoje pelos seus mais de 80 mil empregados. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. A história da Caixa com a Academia Brasileira de Letras daria um livro. Um livro diferente, onde os nossos grandes autores são também ilustres personagens. Machado de Assis, fundador da Academia e poupador desde sempre, citou a Caixa em um de seus últimos escritos, o seu testamento. O escritor Inglês de Souza, primeiro tesoureiro da ABL, também era presidente da Caixa. E foi na Caixa que Austrégésilo de Ataíde, escritor, cronista e presidente da ABL, encontrou apoio e crédito para construir a nova sede da Academia.
O mesmo Austrégésilo que foi poupador da Caixa por quase 80 anos. A caderneta mais duradoura da história da Caixa tinha mesmo que pertencer a um imortal. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. Das muitas histórias emocionantes dos 150 anos da Caixa, nenhuma é mais simbólica do que esta, imortalizada pelo poeta Coelho Neto. Em 1924, a Caixa tinha um funcionário que também era formado em medicina, o Dr. Armando de Pinho. Foi uma sorte, porque olha o que aconteceu em fevereiro daquele ano. Ai! Meu Deus! Acho que vai nascer! Por favor, manda médico! Por favor, levem ela pra mim. Eu preciso de água quente. O funcionário Armando de Pinho assumiu seu lado médico e fez o parto ali mesmo, na agência. Emocionados, clientes e funcionários juntaram 243 mil réis e abriram uma poupança para o bebê. Talvez venha daí a tradição de presentear os recém-nascidos com uma caderneta de poupança da Caixa. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. Quem diz que a sorte não sorri para todos, com certeza não conhece as loterias da Caixa. Quando você aposta nas loterias da Caixa, todo mundo ganha. Porque parte do dinheiro arrecadado é repassado para a educação, o esporte, a cultura. Aliás, uma história curiosa ligou para sempre as loterias com as artes plásticas. Um dia, a pintora Djanira, uma das maiores artistas do modernismo, foi falar com o gerente em uma agência da Caixa e dessa conversa surgiu uma ideia: ilustrar os bilhetes da loteria com os quadros da artista. A partir daí, a Caixa encomendou obras de outros grandes pintores e iniciou o que é hoje um dos maiores acervos de arte brasileira do país. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vim fazendo o que faço todos os meses, um depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Sabe qual é o único banco brasileiro com nome feminino? É a Caixa. Vai ver que é por isso que ela tem uma ligação histórica com as mulheres. Em 1915, muitas coisas ainda eram proibidas a elas. Votar, ir à universidade e até ter conta em banco. A Caixa acabou com esse preconceito e começou a aceitar que as mulheres casadas abrissem conta. Bom dia. Eu quero abrir uma caderneta de poupança. E o apoio às lutas femininas não parou por aí. A Caixa também foi um dos primeiros bancos a contratar mulheres para seu quadro de funcionários. Como a história mostra, não é de hoje que a Caixa está ao lado das mulheres. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros e brasileiras. Qual banco pode contar a história do seu primeiro cliente? A Caixa pode. Ele se chamava Antônio Álvares Pereira e era apaixonado pelas ideias e pelas palavras. Foi o primeiro a escrever uma gramática para o ensino no Brasil. Mesmo naqueles tempos de iluminação precária nas casas, ele não ia para a cama sem uma boa leitura. E dizem que foi esse hábito de ler na rua, sob a luz dos lampiões, que lhe rendeu o curioso apelido. Boa noite, seu coruja. Boa noite.
Assim que a Caixa abriu sua primeira agência, o comendador Coruja foi o primeiro depositante. O primeiro cliente da Caixa tinha mesmo que ser um brasileiro que pensava à frente do seu tempo. E o banco do Coruja tinha mesmo que ser a Caixa. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. Dos mares abertos por Colombo, veio também a escravidão. Para conquistar sua alforria, os escravos lutaram com todos os meios. Muitos deles, os chamados escravos de ganho, tinham direito a uma pequena parte do que seu trabalho rendia e depositavam esse dinheiro na poupança da Caixa até completar o valor da sua carta de alforria. Cedo e transpasso o dinheiro que tenho na presente caderneta ao senhor José da Silva, por haver do mesmo recebido minha carta de alforria. Assim, com esse recibo, a escrava Joana pagou pelo bem mais valioso que uma pessoa pode ter. Um bem que jamais deveria ter preço: a liberdade. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros.